Sejam bem-vindos de volta, pessoal. Preparados para mais um mergulho profundo na palavra. Hoje o tema é um pouco denso, mas essencial para a nossa fé. O pecado corrompeu a natureza humana. É verdade. Um tema que, vamos ser sinceros, causa bastante debate e às vezes até um certo desconforto. Mas é fundamental a gente entender a fundo essa questão, não é? Com certeza. Afinal, como entender o mundo à nossa volta, com tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta maldade, sem antes olhar para dentro de nós mesmos? É por aí mesmo. E para nos guiar nessa reflexão, vamos nos aprofundar em Gênesis 3 e Romanos 5, duas passagens bíblicas que lançam luz sobre a condição humana. É como montar um quebra-cabeça, né? Cada peça, cada versículo, nos ajuda a ter uma visão mais completa do problema do pecado e suas consequências. Sem dúvida, e já adianto. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é o nosso ponto de partida. A partir dela, vamos traçar a trajetória do pecado no mundo e entender como ele nos afasta do nosso Criador. Uma imagem que me ajuda a entender isso é a da ferrugem corroendo o metal. Assim como a ferrugem destrói o metal, o pecado deteriora a nossa natureza, nos afasta do nosso propósito original. Excelente analogia. E para começarmos a desvendar esse mistério, precisamos voltar à origem do pecado. A Bíblia nos apresenta Satanás, a antiga serpente, como o, digamos, arquiteto da rebelião contra Deus. E é interessante pensar que a rebelião, a desobediência a Deus, já existia antes mesmo da queda do homem. Exato. O pecado não começou com Adão e Eva. Ele se originou lá no céu, com a queda de Lúcifer, que se tornou Satanás. A raiz do problema é bem profunda. É como se a semente da discórdia já estivesse plantada, esperando o momento certo para germinar. E esse momento chega no Jardim do Éden, quando Satanás, com toda sua astúcia, se aproxima de Eva. E aí entra a esperteza do inimigo. Ele semeia a dúvida no coração de Eva, levando a questionar a bondade e a justiça de Deus. Usando a serpente como disfarce, ele distorce a verdade de Deus, plantando a semente da rebelião na mente de Eva. É impressionante como ele a convence a comer o fruto proibido. A curiosidade, o desejo de ser igual a Deus, a desconfiança, tudo isso contribuiu para a queda de Eva e Adão, por sua vez, se deixa levar pela influência da esposa e também comete pecado. E nesse momento tudo muda. A comunhão perfeita entre Deus e a humanidade se rompe. A morte espiritual, a separação de Deus, se torna uma realidade. Uma ruptura profunda que causa dor e sofrimento, e a vergonha e o medo que Adão e Eva sentiram após pecarem são reflexos dessa separação. É como se a luz que os guiava se apagasse de repente, deixando-os perdidos em meio às trevas. Que situação. E o mais triste é que essa tragédia se estende a todos nós, sem exceção. Sim, o pecado se espalha como uma mancha, contaminando toda a raça humana. Romanos 5,12, por exemplo, é bem claro. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Uau! Uma verdade dura, mas inegável. Herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, essa tendência ao erro, essa inclinação para o mal. E essa natureza pecaminosa corrompe tudo em nós, corpo, alma e espírito. O pecado não se limita apenas às nossas ações, ele afeta nossos pensamentos, sentimentos, vontades. É como se tivéssemos uma predisposição para errar, para escolher o caminho errado. Mas e aí? Como fica o livre-arbítrio? Será que não temos escolha? É uma questão complexa que gera debates até hoje. Ao longo da história, algumas correntes teológicas tentaram negar essa realidade do pecado original, como o pelagianismo. Os pelagianos, se não me engano, acreditavam que nascemos livres do pecado e que a transgressão de Adão não nos afetou diretamente. Isso mesmo. Mas a Bíblia, principalmente em Romanos 5, refuta essa ideia. O texto é bem claro ao mostrar que herdamos sim a natureza pecaminosa de Adão. Negar o pecado original é como negar a nossa própria sombra, né? Ela está ali, quer a gente queira ou não. E negar essa realidade pode ter consequências sérias para a nossa vida cristã, você não acha? Sem dúvida. Minimizar ou negar o pecado nos impede de reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. Se não reconhecemos a doença, como buscar a cura? Faz sentido. Mas, me diga uma coisa. Essa negação do pecado se manifesta de outras formas nos dias de hoje. Com certeza. Diversos movimentos contemporâneos, mesmo se dizendo cristãos, acabam ecoando, de certa forma, as ideias pelagianas. O movimento de autoajuda, por exemplo, muitas vezes coloca o indivíduo como o centro de tudo, como se ele fosse capaz de se salvar sozinho sem a necessidade de Deus. É como se disséssemos: eu consigo, eu posso, eu não preciso de ajuda. É um discurso que soa bonito, empoderador, mas que ignora a nossa dependência de Deus e a necessidade da graça divina para a salvação. É exatamente isso. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa falibilidade, a nossa necessidade de Deus. Só assim poderemos experimentar a verdadeira liberdade e a vida plena que Ele nos oferece. Retomando nossa conversa sobre como o pecado corrompeu a natureza humana. Paramos na parte em que falávamos sobre o pelagianismo
E como essa heresia distorce a visão bíblica sobre o pecado. A gente estava falando sobre como negar a nossa natureza pecaminosa é basicamente ignorar o problema, né? Exatamente. É como tentar tapar o sol com a peneira. A questão é que a história não termina com a gente mergulhado no pecado. A Bíblia nos revela um Deus de amor, misericórdia, que não desiste da gente. Ufa. Ainda bem, né? Porque senão a gente estava perdido. Mas me explica melhor, como assim Deus não desistiu da gente? Logo após a queda de Adão e Eva, lá em Gênesis 3:15, Deus já anuncia a promessa de um Salvador. Alguém que viria para derrotar o mal, o pecado ou a morte. É a primeira promessa de redenção da humanidade. Que legal. Deus já tinha um plano de resgate traçado. Mas que como essa promessa se cumpre? Essa promessa, meu amigo, se concretiza em Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus se encarna, se torna humano e vive uma vida perfeita sem pecado. Nossa, muita generosidade da parte de Deus, né? É um amor que a gente nem consegue dimensionar. E aí vem o ápice do plano de Deus. Jesus se entrega voluntariamente na cruz. Ele assume a culpa de toda a humanidade, pagando o preço pelos nossos pecados. É realmente difícil de compreender a profundidade desse sacrifício. Jesus, sendo inocente e puro, se sacrifica por nós, que somos pecadores. É a prova máxima do amor incondicional de Deus por nós. E essa salvação, meu caro, não é algo que conquistamos por mérito próprio, não. É um presente, um dom da graça de Deus. A gente recebe pela fé em Jesus Cristo. Pela fé. Me explique isso melhor. Imagine que você está se afogando em um mar de pecado. Jesus é como se estendesse a mão para te resgatar. Mas para ser salvo, você precisa se agarrar a essa mão, confiar que ela vai te tirar daquela situação. Essa confiança é a fé. Entendi. A fé é como um voto de confiança em Jesus. E essa fé nos garante a salvação. Exatamente. A fé em Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. É reconhecer que somos pecadores, incapazes de nos salvar sozinhos e nos entregar à graça de Deus, confiando na obra redentora de Cristo. É como dizer: Senhor, eu preciso de ti, me salva. E essa fé, ela muda a gente por dentro, não é? Com certeza, a fé em Jesus não é apenas uma crença, uma ideia na cabeça. É uma mudança radical de vida, um novo nascimento. É como receber uma nova identidade, uma nova natureza. Uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5:17, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso aí. É como se Deus pegasse o livro da nossa vida e começasse a escrever uma nova história, e nessa nova história o pecado não tem mais poder sobre nós. A gente se torna livre para viver de acordo com a vontade de Deus. E como a gente consegue viver essa nova vida em Cristo? Como colocamos isso em prática? É aí que entra a ação do Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós, nos guiando, nos transformando, nos dando força para resistir ao pecado. É como se tivéssemos um GPS espiritual nos guiando para o caminho certo. Mas mesmo com a ajuda do Espírito Santo, ainda somos tentados, né? A natureza pecaminosa ainda está presente. É verdade. A gente está em constante luta contra as tentações, contra o mundo, contra a nossa própria carne. É uma batalha diária. Nossa, parece cansativo. Como a gente consegue vencer essa batalha? Deus nos dá as armas que precisamos. A oração, o estudo da palavra de Deus, a comunhão com outros cristãos. É como se estivéssemos nos equipando com a armadura de Deus para enfrentar os desafios da vida cristã. A gente precisa se fortalecer espiritualmente para resistir aos ataques do inimigo. E nunca se esqueça. É? A vitória final já está garantida em Cristo. Em Apocalipse 21:4, a gente tem um vislumbre do futuro glorioso que nos espera. Um futuro sem dor, sem sofrimento, sem morte. Que maravilha! Enquanto esse dia não chega, como podemos viver essa nova vida em Cristo aqui na Terra? Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho profundo sobre como o pecado corrompeu a natureza humana. Já exploramos as origens do pecado, as consequências, a promessa de um Salvador, o sacrifício de Jesus. E agora chegamos na parte prática, né? Como viver essa nova vida em Cristo, como aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Essa é a grande questão, não é? A gente entende a teoria, mas e na prática? Como colocar em ação essa transformação que a gente experimenta através da fé em Jesus. É aí que a coisa pega, né? Fácil a gente ficar só no discurso, mas a verdadeira mudança acontece quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente deixa Deus nos moldar. E como a gente faz isso? Como a gente deixa Deus nos moldar? A primeira coisa é ter consciência da nossa natureza pecaminosa, reconhecer que a gente precisa da graça de Deus a cada instante. A gente não é perfeito, né? Erramos, tropeçamos, caímos. Exato. E é nesses momentos que a gente precisa se humilhar diante de Deus, pedir perdão, pedir ajuda para levantar e seguir em frente. É como se a gente estivesse em constante reforma, né? Deus é o mestre de obras, sempre trabalhando para nos aperfeiçoar. Que bela imagem! E essa obra de Deus em nós se chama santificação. É um processo contínuo que dura a vida toda. Mas não é fácil, né? A gente luta contra as nossas próprias vontades, contra as tentações do mundo. É como se estivéssemos em um cabo de guerra. De um lado, Deus nos puxando para a luz.
Do outro, o pecado nos arrastando para as trevas. E como a gente faz para vencer essa batalha? Deus nos dá as armas, meu amigo. Ele nos deu o Espírito Santo, que habita em nós, nos guia, nos fortalece, nos consola, nos dá poder para resistir ao pecado. O Espírito Santo é tipo um coach, né? Sempre ele do nosso lado, nos incentivando, nos corrigindo, nos dando direção. Isso aí. E a gente também tem a Bíblia, a palavra de Deus, como uma lâmpada para os nossos pés. A gente precisa ler a Bíblia, meditar nela, colocar em prática os seus ensinamentos. Sem a Bíblia, a gente fica perdido, sem direção. E tem mais uma coisa importante: a comunhão com outros cristãos. Ah, é verdade. A gente precisa uns dos outros para nos apoiar, nos encorajar, nos fortalecer na fé. A igreja, o corpo de Cristo, é como uma família. A gente se ajuda, se ama, cresce junto. E quando a gente entende a gravidade do pecado e a grandeza da graça de Deus, a gente passa a ter um olhar diferente para o próximo, né? Com certeza. A gente passa a ter mais compaixão, mais misericórdia. Afinal, quem somos nós para julgar os outros se todos nós somos pecadores? É verdade. E a nossa missão como cristãos é levar essa mensagem de amor e perdão pelo mundo. Mostrar para as pessoas que existe uma saída para o pecado, que existe esperança em Cristo, E que essa esperança nos transforma, nos liberta, nos dá uma nova vida. que a gente possa viver essa nova vida em Cristo com alegria, gratidão e que a gente possa ser um reflexo do amor de Deus para o mundo. Mas acho que já falamos bastante por hoje, não é? É verdade. Abrimos muitas frentes de discussão, levantamos questões importantes. Mas fica o convite para que cada um de vocês, ouvintes, continue essa reflexão. Mergulhem na palavra, estudem as Escrituras, busquem a Deus em oração. Só assim poderemos compreender a fundo a gravidade do pecado e a grandeza do amor de Deus que nos oferece a salvação em Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.